Queridos, o nosso texto desta noite é Mateus, capítulo 19, versos 13 até o verso de número 15. Um momento muito especial do ministério de Jesus, que caminhava rumo a Jerusalém, estava no meio de uma viagem, parou para ensinar, quando lhe fizeram uma pergunta a respeito do divórcio, e de repente então chegam algumas pessoas. Verso 13, 14 e 15, vamos fazer ainda essa leitura de maneira responsiva. A palavra de Deus diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Para que nós entendamos um pouco este episódio, por que os discípulos agiram daquela maneira, alguns estudiosos têm apresentado pelo menos duas explicações. Primeiro, os rabinos, os mestres religiosos dos dias de Jesus e de antes, e entre os judeus de depois, eles tinham muitas reservas cerimoniais, muitos cuidados para que não pudessem ser considerados cerimonialmente impuros, impedidos de entrar no templo ou na sinagoga. Por isso, muitos deles evitavam tocar em crianças. E por que eles evitavam tocar em crianças? Porque as crianças não guardavam as leis cerimoniais. E ninguém exigia que uma criança guardasse as leis cerimoniais. As crianças poderiam, por exemplo, ter tocado em animais impuros ou em animaizinhos mortos. E se essas crianças tocassem em um rabino, ele estaria cerimonialmente contaminado, teria que fazer um sacrifício, em alguns casos até teria que ficar fora da cidade. E eles não queriam isso. Então, muitos deles evitavam ser tocados ou tocar em crianças pequenas. Uma segunda explicação que é dada é que as crianças podiam também, naquele momento, ser um empecilho para a viagem que Jesus e os discípulos estavam fazendo para Jerusalém, uma viagem que já havia sido atrasada pelos religiosos que foram fazer perguntas para Jesus a respeito do divórcio. Ou seja, um novo atraso no cronograma normal de uma viagem. Entretanto, eu acredito que esta é a explicação menos provável. Nós vamos olhar para o texto. No texto, nós encontramos alguns pais, e veja bem, muitas vezes eu ouço esse texto, eu vejo esse texto ser usado para dar repreensão a pais que não trazem os seus filhos à igreja. E de fato, os pais que não trazem os seus filhos à igreja merecem sim ser repreendidos, porque é uma obrigação diante de Deus e é um compromisso também assumido quando eles trazem os seus filhos para serem batizados. Mas o fato é que estes pais trouxeram seus filhos à presença de Jesus. Isso está claro. E os discípulos aqui estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Crianças aqui, a palavra é paidia, de onde vem, por exemplo, a nossa palavra pedagogia. E eram crianças de fato pequenas. Normalmente esta palavra era usada para crianças que precisavam de cuidados. Era usada para crianças que não podiam ainda tomar decisões, algumas até simples, por conta própria. Ou seja, eram crianças que precisavam sim ser conduzidas, era criança que precisava de cuidados constantes. Por isso a nossa palavra pedagogo significa aquele que conduz uma criança. Então eram crianças de pouca idade e metaforicamente, às vezes, esta palavra paidia é usada também com o sentido de alguém que tem uma mente mais simples, um intelecto mais simples, que é relativamente incapaz de elaborar pensamentos mais complexos. Mas observe que são os discípulos de Jesus que estão impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Qual seria a preocupação dos apóstolos? Qual seria a preocupação dos discípulos? Uma preocupação cerimonial? Essa preocupação não parece muito plausível, mas se fosse é porque eles ainda não haviam aprendido o suficiente, embora eles já estivessem há bastante tempo andando com Jesus. Preocupação com o tempo de viagem para chegar a Jerusalém? É possível, mas pouco provável.
Mas o que nós temos aqui, não resta dúvida, é uma excelente oportunidade para Jesus ensinar. Lembremos que a pergunta dos fariseus para Jesus a respeito do divórcio foi transformada em uma excelente oportunidade para ensinar. Este episódio também é transformado pelo Senhor Jesus em uma excelente oportunidade para ensinar. Ou seja, o Senhor Jesus, com muita sabedoria, ele não deixa passar uma oportunidade sequer de ensinar aos seus discípulos. Até porque os discípulos de Jesus, mais tarde, seriam comissionados para ensinar tudo quanto Jesus fez e ensinou. E daí talvez nós nos perguntemos, como alguém pode impedir as crianças de chegarem a Jesus? É possível? Isso tem acontecido? Não resta dúvida que sim. Não resta dúvida que, lamentavelmente, muitos têm impedido as crianças de chegarem a Jesus. Como isso pode acontecer? Em primeiro lugar, não removendo os embaraços ou as limitações. Crianças possuem limitações. Crianças possuem limitações, por exemplo, de locomoção. Nós não esperamos que uma criança de 6, 7, 8 anos atravesse metade de Brasília para vir para a igreja sozinha. Há um embaraço no meio do caminho, há uma gigantesca barreira. E se nós formos considerar os tempos de Jesus para o de hoje, as distâncias eram de cidades, eram entre cidades, as distâncias que nós percorremos aqui tranquilamente dentro da nossa cidade. Então, existe esse embaraço. E aquele que não remove esse embaraço, está sim impedindo as crianças de se aproximarem do Senhor Jesus. Um segundo embaraço que não é removido é o embaraço de agenda. Nós conseguimos fazer a nossa agenda. Nós conseguimos estabelecer prazos, dizer, olha, terça-feira, 8 horas da noite, é dia de estar na igreja, porque lá nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos entoar cânticos de louvor, vamos estar em comunhão junto com os irmãos. Nós, adultos, conseguimos fazer isso. Jovens com um pouquinho mais de dificuldade conseguem fazer isso. Adolescentes se esquecem um pouco mais, mas já conseguem fazer isso. Mas uma criança é um pouco mais complicado. Domingo talvez, porque é um dia diferente, mas semana já é um pouco mais complicado. Então você pode remover esse embaraço, ajudando a criança a se agendar. Ao embaraço da compreensão, muitas vezes a criança não compreende o que é prioridade. Qual é a prioridade? Atender ao chamado de estar na casa do Senhor. Mas se você deixar, a prioridade de uma criança vai ser assistir um programa, assistir um vídeo no YouTube, vai ser brincar com o seu celular, com o seu videogame, enfim, com o seu brinquedo preferido. Elas não têm a compreensão do que é prioridade. Então você é responsável por remover estes embaraços. Mas há uma segunda maneira de impedir, que é criando embaraços. Estabelecendo compromissos que afastam a criança da casa do Senhor. Por exemplo, que compromisso seria? Uma atividade esportiva na hora do culto. Isso é um embaraço que você cria. Levando a criança para longe da casa de Deus. Privando a criança de recursos, como uma Bíblia infantil. Oportunidade dela ouvir ou assistir louvores apropriados para crianças. Atividades na igreja que são elaboradas para crianças e você simplesmente impede. Uma terceira maneira é mantendo as crianças em ambiente inadequado no momento de culto ou fora do momento de culto. Levando para um clube, quando deveria estar na casa de Deus. Levando para a praça. Ou quem sabe até levando para lugares inapropriados mesmo. Então o que Jesus está ensinando aqui é que nós, discípulos dele, devemos trabalhar e agir para que o caminho das crianças até ele seja livre. Seja sem impedimentos, seja sem obstruções. Mas há alguns detalhes que eu quero chamar a atenção nesse texto. Primeiro, a atitude de Jesus, agora a atitude de Jesus para com os adultos. As crianças chegaram, e eu imagino que essas crianças estejam ansiosas por se aproximar de Jesus. Elas queriam estar ali. Os seus pais estavam ansiosos, eles queriam que as suas crianças fossem abençoadas por Jesus. Mas não estavam conseguindo. Os discípulos de Jesus repreendiam os pais. A palavra repreender significa reprovar. Significa dizer que aquela atitude não é a atitude certa
ou que aquela não é a hora para aquela atitude. É por isso que os estudiosos se dividem. Se o significado nesse texto for que não é a atitude certa, talvez era por uma questão da pureza, porque Jesus estava indo para Jerusalém. Se significa que não era a hora adequada, talvez por causa da viagem. Mas independente disso, havia uma atitude de reprovação. Você consegue imaginar um diácono da igreja, na porta da igreja, dizendo que pais com crianças não podem entrar? Consegue imaginar esta cena? Você consegue imaginar os presbíteros na porta da igreja, dizendo que pais não podem entrar com seus filhos pequenos? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma senhora com uma criança estava no culto conosco e a criança começou a chorar e ela saiu, voltou e a criança começou a chorar de novo. Isso aconteceu durante algumas semanas, alguns cultos. E um dia ela veio conversar e dizer: pastor, eu estou tremendamente incomodada, porque eu quero ir para o culto, mas o meu filho chora. E eu disse: minha irmã, não saia da igreja quando a sua criança chorar. Primeiro, para ela se acostumar com o ambiente. Segundo, mais importante, eu prefiro o choro da sua criança na igreja do que o teu choro em um cemitério ou na porta de uma cadeia. E aquela senhora continuou frequentando. Pouco tempo depois, aquela criança se habituou com o ambiente da igreja, se tornou muito querida por todos, mas não havia embaraço. Mas no caso aqui, os discípulos de Jesus criam embaraço ou repreendem os pais. E o que Jesus faz? Jesus os ensina amorosamente. É interessante que enquanto os discípulos repreendiam, o texto não diz que Jesus repreendeu. Usa apenas um Jesus, porém. E na língua grega havia duas palavras para o porém. Havia uma suave, um simples mas, algo assim como: hoje eu queria comer banana, mas comi maçã. Não há grande prejuízo. Havia uma segunda palavra, que significava pelo contrário, muito pelo contrário. Mas não é o muito contrário que aqui é usado, é só: mas Jesus falou com seus discípulos. Ele ensina aos seus discípulos, ele corrige amorosamente, publicamente, é verdade. Aquela história de que o bom líder elogia publicamente e corrige no privado, Jesus nunca fez isso. Jesus elogiava publicamente, ele corrigia publicamente, ele o faz aqui, mas o faz amorosamente. Segundo, Jesus exemplifica como agir. É curioso que a mesma palavra para repreender é usada para impor as mãos. É o mesmo verbo. Na língua portuguesa não tem nada a ver. Mas na língua grega, a palavra para repreender é epetimesan. Mas a palavra impor é epititemi. Mesma origem, mesma raiz, com significados diferentes. Os discípulos colocavam as mãos como obstáculo. Jesus coloca as mãos como bênção. Vamos ver esta ação de Jesus, ou esta maneira de Jesus agir, em outro texto, Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 23. Jesus não se opunha a estender as suas mãos para abençoar quem quer que fosse, especialmente crianças. Marcos 5, 23, vamos ler? E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Para Jesus não era nenhum problema impor as mãos sobre a filhinha de Jairo. E ele foi. Uma terceira coisa importante que Jesus faz: ele ensina amorosamente, ele exemplifica e ele diz qual é a razão disso. Jesus diz que a elas, às crianças, pertence o reino dos céus. O que isto significa? Quando nós cantamos o hino Vinde, meninos, há uma expressão que às vezes é mal entendida, como se nós estivéssemos hoje sem pecado ou mal e que vamos nos reunir com o Senhor na glória. Não é isso. O cântico diz que um dia, finalmente, nós nos reuniremos ao Senhor sem pecado ou mal. O que Jesus quer dizer com esta expressão que a elas pertence o reino dos céus? Os estudiosos, mais uma vez, se dividem, caminham para várias interpretações, mas as mais comuns são que as crianças representam o que um adulto deve ser diante de Jesus.
Quando o Senhor Jesus deixe que elas venham a mim, porque a elas pertence o reino dos céus, ele está usando as crianças como um exemplo de como os adultos devem ser quando se aproximam dele. E note que pouco tempo antes os religiosos chegaram para Jesus com uma atitude de reprovação e com uma armadilha capciosa. Ele vai e diz, não é assim que tem que ser. Em Mateus, no capítulo 18, versos 3, 4, 5 e 6, nós vamos ler agora de maneira responsiva, Mateus 18, 3 a 6, nós encontramos o seguinte registro. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Veja que coisa séria. Jesus diz aos adultos que se eles querem entrar no reino dos céus, precisam se tornar como crianças, que eles desprezavam. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é ser como uma criança, ou tornar-se como uma criança, é o sentido de Jesus dizer que as crianças pertencem ao reino dos céus. Uma segunda maneira de ver é que o Senhor diz que as crianças são como as ovelhas de Jesus devem ser. Em Mateus 25, 34, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, isso aqui é o grande julgamento, é o momento em que as ovelhas são separadas dos cabritos. Olha o que Jesus diz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A ligação entre esses dois textos é posse do reino. E ainda, como crianças, nós aprendemos a desejar as coisas do reino de Deus. A Bíblia fala de um desejo ardente. Você já viu uma criança pequena, uma criança que mama com fome? Em 1 de Pedro 2:2, nós encontramos o apóstolo, o escritor sagrado, dizendo como devem ser aqueles que anseiam, que almejam, que anelam pelo reino dos céus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos ler? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, segundo estes pontos de vista, e segundo o que a própria Bíblia ensina, a indicação é de que os discípulos de Jesus têm que se tornar como crianças. As crianças são aqui usadas como uma parábola, como um ensino. O que é ser como criança? Já pensou nisso? O que é ser como criança? Olhando na Bíblia, nós encontramos pelo menos 4 indicativos do que é ser como criança diante do Senhor. Lembre-se, Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança para se aproximar de Jesus. Em primeiro lugar, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 7. O que é ser como uma criança? O que o Senhor Jesus espera de você? Já sabemos que Ele não quer que as crianças sejam impedidas de ir a Ele. Já sabemos que Ele quer que você remova todos os obstáculos, que as suas mãos não estejam assim, mas assim, para as crianças, para que Ele possa fazer assim e abençoá-las. Mas Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz em 1 de Reis, capítulo 3, verso 7. Vamos ler? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Aqui nós temos Salomão, ainda antes do Senhor responder ao seu pedido por sabedoria, se colocando diante do Senhor em profunda humildade. E ele está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer. E quando você chega diante de Deus achando que você sabe o que fazer, no mínimo você não se conhece e não conhece Deus. Está faltando conhecimento. Você não sabe o quanto você é capaz de errar e você não sabe o quanto Deus é poderoso para te conduzir nos caminhos certos. A atitude de uma criança é ser humilde. A segunda atitude nós vamos encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. Olha só o que a palavra do Senhor diz.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Qual é a palavra aí? Pureza. Nós não acreditamos que criança não peque. Nós não afirmamos que criança não tenha pecado. Mas o texto está comparando a carne de uma criança e dizendo, é limpa, é pura, é tenra. Uma terceira característica, e nós caminhamos para concluir dentro de alguns momentos, é a incapacidade de retribuir. Olha só Mateus 18:5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Lá em Marcos 9:37, vamos ler esse segundo texto, Marcos 9:37. Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que você pode ganhar de uma criança? Imagine você trazer uma criança para se aproximar do Senhor, para as programações da igreja. O que ela pode fazer? Ela vai pagar você? Ela vai pegar um carro e te levar de volta para sua casa? Normalmente as crianças retribuem de uma maneira singular e singela. Elas dão um sorriso, algumas te dão um abraço apertado, um beijo gostoso. É a maneira delas, na sua simplicidade. Mas retribuir na mesma medida o que você fez, nós sabemos que elas são incapazes disso. E finalmente, Marcos 10:15. Marcos capítulo 10, verso 15. Mesmo a expressão que é usada em Lucas 18:17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O texto está falando de simplicidade. Simplicidade. O que você faria se o seu pai, você criança, estendesse os braços para você, colocasse você em cima de uma mesa, de alguma coisa e dissesse pula? O que você faria? Eu pularia. Eu ensino o meu filho a confiar em mim. Hoje eu brinco com o meu filho dizendo, filho, eu pego ele, coloco ele de ponta cabeça e falo, filho, eu posso fazer com você o que eu quiser? Ou seja, se eu quiser soltar ele de ponta cabeça, ele olha para mim assim, rindo e diz, pode, pai. Eu pergunto, por que, filha? Ele diz, porque você é o meu pai e quer o melhor para mim. Mas o fato é que se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Aquelas crianças que foram levadas a Jesus estavam ali porque os seus pais as conduziram. E elas foram humildemente e obedientemente. Qual era a intenção daquelas crianças? Diferente da intenção dos fariseus, que queriam provar Jesus, pegar Jesus em uma armadilha, elas queriam estar na presença de Jesus. Elas não podiam retribuir nada que Jesus lhes fizesse. Inclusive o Senhor estende as mãos e as abençoa, e em seguida retira-se daquele lugar. Sua viagem não foi atrasada de maneira alguma. Elas não podiam retribuir isso. E a simplicidade. São essas características que nós encontramos em uma criança, e o Senhor Jesus diz que nós devemos ser como uma criança. Então eu quero concluir relembrando, não crie embaraços. A mesma palavra usada para impedir vai dar origem à palavra usada para abençoar. Você pode usar as suas mãos para impedir ou para conduzir. O que vai ser? E lembre-se que o Senhor tem um interesse pleno por aquelas crianças. O Senhor tem interesse em bem-estar das nossas crianças. E lembre-se, se você não conduzir a sua criança aos pés do Senhor, sempre vai aparecer alguém que queira conduzi-las. Mas talvez o resultado não seja o mesmo. Vamos colocar em prática o ensino do Senhor. Deixar que as crianças possam se aproximar do Senhor Jesus, promover essa aproximação para que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor graciosamente nos abençoe. Alguma pergunta? Então nós vamos concluir com um hino e em seguida oração. Hino de número 226, a história de Cristo, e em seguida oraremos ao Senhor.